A gente continua repercutindo o roubo das joias no Museu do Louvre. Quem está conosco, tudo bem, Diego Pavão, aqui para comentar como é que esse assunto tem repercutido. São peças valiosíssimas levadas por esses ladrões e símbolos do Estado da França, que também marcavam, Diego, os casamentos entre as famílias reais na Europa. Explica para a gente, a nosso editor de internacional, mais uma vez, Diego Pavão, conosco nesse reforço dessa cobertura. Explica para a gente que joias foram levadas, Diego, e o que elas representam, por que estavam ali com tanta exposição no Louvre. Pois é, Tainá, são joias muito importantes para a história da França, para identificar a França como Estado mesmo. Boa tarde para você, para o Uribe, para quem acompanha o Bastidores CNN em casa. Eram joias que foram ou feitas ou foram presenteadas justamente para marcar a união entre famílias europeias, famílias reais europeias. Era algo muito importante para aquela época, porque isso era muito comum, na verdade, famílias europeias se casarem entre elas. Primeiro que era uma forma de manter aquela tradição de nobre se casando com nobre e produzindo um herdeiro nobre também que assumiria o trono, e assim isso garantiria a continuação da dinastia por muito tempo. Segundo, porque era uma questão muito diplomática também. Os casamentos eram usados para garantir estabilidade, né? Na verdade, inimigos se tornavam parentes e isso garantia a estabilidade na Europa. Poderia até selar acordos de paz, como é um dos exemplos nesse caso das joias. Vamos mostrar agora, a gente tem três artes, na verdade, para mostrar um pouco dessas joias. Bom, primeiro é essa da Rainha Maria Amélia. A Rainha Maria Amélia foi casada com o último rei da França, o Luís Felipe. Foram joias que foram trazidas para ela nesse casamento. É um conjunto de safiras. A safira é uma pedra bem especial para as realezas, né? Porque são azuis, a gente já ouviu aquela expressão sangue azul. O azul significa nobreza e a safira exalta exatamente isso. São dezenas de safiras usadas nesse conjunto todo. São mais de 1000 diamantes também usados nessas joias. É uma pedra também que simboliza lealdade, fidelidade, algo que para esses casamentos na Europa do século XIX era considerado extremamente importante. E tem uma curiosidade bem legal sobre esse conjunto, que ele foi usado pela Isabel de Orleans e Bragança. O último uso dele foi pela Isabel de Orleans e Bragança, que é uma integrante da dinastia de Orleans e Bragança da família imperial brasileira. Isso porque esse conjunto foi sendo passado dentro da dinastia até chegar nela, justamente por causa desses casamentos que eu falei, que são casamentos entre famílias reais europeias. Vamos mostrar agora a segunda tela, que é as joias da Maria Luísa. São esses colares de esmeraldas, são 32 esmeraldas, mais de 1.100 diamantes. Esse é o exemplo mais claro da joia que foi passada para um casamento entre famílias reais europeias. Foi um presente do Napoleão Bonaparte para sua segunda mulher, a Maria Luísa, a imperatriz Maria Luísa. Foi um casamento também arranjado justamente para selar a paz entre a França e a Áustria, por causa de uma guerra. Esse casamento aconteceu lá em 1810. A esmeralda era uma pedra muito visada também pelas famílias reais europeias, porque foi uma pedra que foi usada pela Cleópatra do Egito, então era muito visada por essas monarquias. Ali do lado a gente tem um broche relicário. Esse é um broche que, na verdade, tem um significado religioso, né? Um relicário, ele simboliza algo, uma relíquia religiosa, ou ele guarda alguma relíquia religiosa, então também era muito importante para esse momento na Europa. E, por último, a gente tem terceira tela, que mostra as joias da Imperatriz Eugênia. Aí, o destaque é para a pérola. A pérola também era muito visada, porque ela tinha esse significado de pureza, de virtude, por ser um item, vamos dizer assim, uma relíquia que não era lapidada pelo homem. Ela é encontrada pura na natureza, dentro de ostras. Claro, é muito raro de se encontrar. Para encontrar uma pérola são milhares de ostras para serem abertas, mas exatamente simbolizava isso, essa questão de virtude e pureza, que era algo importante também para as noivas, né, desses casamentos entre famílias reais europeias. Tainá e Uribe.